Se você parar para pensar só um pouquinho na política brasileira, definitivamente talvez um sentimento de desânimo tome conta de você. Especialmente se você fizer um apanhado dos chamados presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados dos últimos anos. O presidente do Senado, que aí está, talvez seja um dos piores de todos os tempos. Rodrigo Pacheco é um daqueles sujeitos aparentemente apáticos a qualquer tipo de mobilização do povo brasileiro. Sujeito cínico, dissimulado, que parece não se importar com os interesses reais da população. Mas uma das maiores dúvidas que todos aqueles que acompanham a política brasileira e que acompanham aí as ações ou as inações ou as omissões do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, talvez uma das maiores dúvidas que paire na nossa cabeça é: por que o Rodrigo Pacheco entregou a chave do Brasil nas mãos do Alexandre de Moraes? O que há por trás disso tudo? Quais são as reais motivações? Quais são os reais motivos, porquê, razões? Enfim, essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. No vídeo de hoje, você então saberá toda a verdade e não ficará com nenhuma dúvida para entender como é que é a relação de Rodrigo Pacheco com os ministros da Suprema Corte, em especial com tudo o que o Alexandre de Moraes tem feito no país. Assim, eu te convido a acompanhar o vídeo de hoje. Eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que transforma notícias e informações em opinião com um único propósito: tentar abrir a sua cabeça e tirar você dessa grande bolha. Para isso, eu preciso que você me ajude a ajudar você. E você pode fazer isso, pelo menos aqui, de duas maneiras. Primeiro, é quando você curte, quando você compartilha, você comenta esse material que eu disponibilizo para as pessoas. Não esqueça de se inscrever também nesse canal aqui e nas outras redes sociais. Se você ignora esse conteúdo, as plataformas também vão ignorá-la e acham que ela não deve ser levada adiante para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Uma segunda forma é através de doações. Aqui tem um Pix com QR Code e também um número que você pode fazer qualquer doação. Fica aí a seu critério. Quero lembrar que, se você está acompanhando esse vídeo agora, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, ou então no Twitter ou Facebook, eu vou disponibilizar para você aqui embaixo um link e você vai poder clicar e assistir o vídeo na íntegra. Se você está no Instagram, eu vou disponibilizar o link para que você possa assistir o vídeo na íntegra também no YouTube, aqui no History. É só você clicar agora e você vai ser direcionado para o YouTube. Se você está no YouTube, vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. 3 de outubro vai rolar as eleições para presidente aqui no Brasil. E é claro, a gente está aqui em São Paulo. Se você que está em casa agora, mora num país tropical, está abençoado por Deus e bonito por natureza. No Jornal da Band de hoje, nós vamos conhecer a saga de um jovem em busca dos seus sonhos. Adalex Góes. Por que Rodrigo Pacheco entregou a chave do Brasil ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF? O STF foi e continua sendo decisivo na condução do país para um novo regime governamental onde ele, o STF, dá a ele, o STF, poderes ilimitados e sobrepujam os outros dois poderes da República. Eu costumo dizer que quem está com o pé embaixo é que deve reclamar e deve tirar o pé de baixo e, naturalmente, tomar algum tipo de ação. Quem está com o pé em cima está confortável, cômodo, não vai fazer nada. Bem, não é isso que nós estamos vendo no dia a dia aqui do Brasil. O Legislativo foi sequestrado pelo Judiciário e o Executivo tem tantas fragilidades a serem exploradas que, sei lá, num dia de mau humor aí do Alexandre de Moraes, todo o governo Lula pode arrumar as suas malas, pegar o seu banquinho e sair de fininho. Enquanto isso, o STF deu ao STF toda a autoridade no céu e na terra do Brasil. É lógico que o judiciário tem suas falhas, semelhantes ou até mesmo piores que os demais poderes. O que não há nos outros poderes é a coragem e a ousadia que o Alexandre de Moraes revela em cada ação sua.
dobrando até triplicando a aposta sempre que sua autoridade, seu poder, sua força ou simplesmente o seu prestígio são ameaçados. Faço uma ressalva aqui, é preciso que seja feita. É necessário mais do que ousadia e coragem, é verdade. Até porque, se você for pensar bem, Moraes não se tornou o xerife do Brasil à toa. Esse poder foi-lhe outorgado por um paspalhão que se diz presidente de uma Câmara tão importante quanto deveria ser, no caso, o Senado Federal. Pacheco tem colocado seus próprios interesses acima dos interesses do povo brasileiro na sua relação com o STF, em especial com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o preso político, o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, o escritório de advocacia de Rodrigo Pacheco é responsável pela defesa das mineradoras, numa causa que será julgada pelo STF no valor aproximado de 8 bilhões de reais. Lembra daquele caso de Brumadinho? Pois é o escritório do Rodrigo Pacheco que tem aquela causa na mão. O presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas, carinhosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas, aquelas pessoas lá em Minas Gerais. As barragens. Aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Aquilo dá Vale. Como é o nome da Brumadinho? Ele advoga as empresas que construíram aquelas barragens que mataram soterrados na lama, Augusto! Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São 8 bilhões. Está lá no Supremo. Grau de recurso, eles já levaram 2 marteladas, 8 bi. Se baixar esse honorário para 1 bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, pô, ele foi para o Senado, se licenciou, mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar 1 bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi, e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna, são os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a do Carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram. E ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do Carequinha? É o interesse dele. Agora você consegue ter ideia do quanto o escritório do Pacheco poderá receber de honorários numa causa como essa de 8 bilhões de reais? Assim, o Brasil segue refém dos interesses de gente inescrupulosa e escrota. Eu tenho lá minhas críticas à gestão do Arthur Lira, mas a verdade precisa ser dita. Compare-a com o Rodrigo Maia e você verá os avanços que foram obtidos pelo Arthur Lira na condução da Câmara dos Deputados. Se o Brasil ainda não está no fundo do poço, saibam que parte dessa resistência é devido às ações do Arthur Lira. Eu sei que muita gente tem críticas a fazer ao Arthur Lira. Eu também tenho, pontualmente, em algumas situações. Mas é preciso que se dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dá para simplesmente colocar uma venda nos olhos e taxar alguém como sempre ruim, né? Ou alguém como sempre bom. É claro que essas análises precisam serem feitas pontualmente. O fato em questão, e isso é claro e notório, é que não é o Arthur Lira o ponto central aqui da nossa consideração, mas sim esse boneco de Olinda, esse paspalhão do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco talvez seja uma das criaturas mais deploráveis que já apareceu na política brasileira, em especial como presidente do Senado. E olha que já tivemos cada figura como presidente do Senado, hein? Você deve lembrar, por exemplo, de uma criatura aí, uma figura aí chamada Renan Calheiros.
Dá até calafrios quando se fala o nome dessa pessoa, né? É um ser humano realmente detestável, deplorável, sobretudo pela maneira sorrateira com que ele coloca os seus tentáculos no judiciário brasileiro, na política brasileira, e assim ele segue como se fosse uma espécie de uma bactéria que vai corroendo todo o tecido bom que tem ali numa pessoa. Mas, em se tratando do Rodrigo Pacheco, que é uma criatura que está chegando agora à política brasileira, pelo visto, ele aprendeu e aprendeu muito rápido com esses grandes figurões que prestam e que prestaram um desserviço ao povo brasileiro. Aceitando como verdade essas informações trazidas pelo ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, pense aí, o Rodrigo Pacheco tem causas bilionárias a serem julgadas na Suprema Corte. Isso significa que ele vai arrumar algum tipo de treta com os ministros da Suprema Corte em prol de você que está aí do outro lado? Ou ele vai se preocupar em, pelo menos, garantir que parte dos honorários que irão para o seu escritório de advocacia chegue à casa de milhões ou talvez até a casa de bilhões? O fato é, diante disso tudo, gente, que nós precisamos aprender a votar melhor. Eu tenho insistido nas minhas conversas com colegas, com amigos e nas minhas publicações que enquanto o povo brasileiro não entender que não tem como se fazer omelete sem quebrar os ovos, ou seja, não há como se mudar um país como esse se não houver um esforço contínuo das pessoas envolvidas para transformar esse país. Um anjo vingador não vai descer do céu assim de uma hora para outra e vai resolver todos os problemas da humanidade. Pelo menos agora não. A Bíblia promete que Jesus fará isso em breve. Esse em breve não podemos taxativamente afirmar, até porque o próprio Jesus disse no livro de Mateus que acerca daquele dia e daquela hora nem ele, nem os anjos do céu sabem, apenas o Pai Celestial. Esse registro está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Um pouquinho adiante, seguindo esse mesmo raciocínio, do 37 ao 39, Jesus compara os nossos dias com os dias de Noé. E diz que da mesma forma, no passado veio um dilúvio e varreu, fez uma limpeza naquela organização, naquele sistema que havia durante a época do dilúvio. Agora haverá também uma mesma varredura, e essa varredura será feita pelo próprio Jesus. Ele veio antes como uma pessoa indefesa, como uma criança, nasceu e depois passou aqui 33 anos da sua vida como um humano, pregando e trazendo os princípios básicos que criaram o alicerce das civilizações e que criaram o alicerce do cristianismo. Agora, Jesus voltará, e ele disse que voltaria, mas não vai voltar na mesma condição como uma espécie de um pacificador para criar um alicerce no cristianismo. Jesus voltará para recompensar aqueles que seriamente o buscam e para punir severamente todos os canalhas, escrotos, iníquos que simplesmente desconsideram todos os princípios básicos que estão na Bíblia, a palavra de Deus. Naturalmente, isso inclui a grande maioria esmagadora dos políticos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, até porque todos eles, bons ou ruins, serão substituídos por um novo governo, que lá em Daniel 2,44 diz da seguinte maneira: e nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. Esmiuçará e porá termo a todos esses reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos ou para todos sempre. Prepare-se, o rei está chegando, e chegará para recompensar todos aqueles que são leais, mas para, como um anjo vingador, punir todos os iníquos de acordo com as suas ações iníquas. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode se inscrever no meu canal, pode acompanhar as minhas redes sociais, é só procurar no Instagram, no Facebook ou no Twitter, @AdalexGoes. Não esqueça de compartilhar também todo esse material aqui. Você pode colaborar com o meu trabalho se ele acrescenta valor à sua vida e à da sua família através de um Pix que se encontra aqui. Você pode fazer qualquer doação, fica a seu critério. E naturalmente, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Portanto, comente aqui abaixo sobre tudo isso que nós falamos e como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo. Até logo mais.